Olá, que você esteja bem. Eu sou o Enki Mingroni, você está no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. Meu cantinho aqui na internet onde eu posso compartilhar um pouquinho do que sinto, experimento como yoga e espiritualidade, sempre com um bom senso crítico e com os pés no chão. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre Maya. Maya, que é um dos assuntos que mais me pedem para fazer vídeo lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, é @enkimingroni. Lá você pode mandar mensagem, eu eventualmente respondo. Você pode mandar suas sugestões sobre temas, as críticas também. Manda tudo por lá. Ou, se você quiser, manda aqui nos comentários também desse vídeo, tá joia? Eu já peço a você que aqui, logo de cara, já deixa o seu like, já... se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Eu sempre esqueço de fazer esse pedido a vocês, então, já logo de cara, já deu o like? Beleza, obrigado, ajuda demais o YouTube a entender que esse vídeo aqui é interessante e ele já vai recomendar para um monte de gente, né? Um like, segundo que me falaram aí, equivale a 5 recomendações de conteúdo para quem se interessa desses assuntos que você está aqui buscando compreender comigo. Então deixa o seu like aí, se você não é inscrito, se inscreva. E é isso aí, vamos lá para o conteúdo. Maya. Que parada é essa? Maya, no contexto da espiritualidade, não está aí ligado ao povo que viveu ali na América Central, né? Mas está ligado principalmente a um conceito que vem lá da tradição espiritual indiana e está, no meu entendimento, de maneira equivocada associado ao que a gente chama de ilusão, tá? E a associação de Maya como ilusão, ela me parece ser fruto de uma deturpação que vem ali desde o século XVII, lá na Índia. E é uma deturpação que eu não vou falar que é 100% deliberada e que foi uma sacanagem, né, mas que ocorreu por conta de inúmeros fatores. Eu acredito que mais por conta de falta de conhecimento mesmo, né, de experiência mesmo, dos primeiros historiadores europeus que entraram em contato com esses textos sagrados lá da Índia Antiga, lá por volta de 1700, quando os ingleses, de fato, começaram a colonizar a Índia, né, o subcontinente indiano. Então, a partir desse momento em que o Império Britânico entrou na Índia, tal, o processo de apagamento cultural, isso ocorreu, não é invenção da minha cabeça, né? Isso está muito bem documentado, em que eles buscaram fazer com que os próprios indianos duvidassem daquilo que eles experimentavam ali como sabedoria ancestral, dizendo que tudo aquilo que estava nos textos era tudo bobagem, mistificação. Na verdade, né, o cristianismo era que valia, né? Então houve todo esse processo aí de apagamento cultural, ou pelo menos a tentativa de apagamento cultural dos ingleses lá em relação aos indianos. Então, dos poucos historiadores mais sérios que buscavam ali realmente fazer uma tradução para resguardar o valor cultural que eles estavam tendo em contato, havia, assim, naturalmente, uma dificuldade de entender o sânscrito, uma dificuldade de entender contexto. Muito daquilo que a gente entende como história hoje não era algo muito comum para os indianos em si. A maior parte daquilo que a gente entenderia como história foi escrito pelos indianos de antigamente em formas de contos ou eventos mitológicos, epopeias. Então, existia algum material mais histórico mesmo, texto, né, falando, olha, em tal época aconteceu isso, tal pessoa fez isso, aquilo, como um documento histórico? Existe. Mas a maioria daquilo que se produziu lá na Índia era oriundo ou sobreviveu, né, através de mitologia, de contos, epopeias e por aí vai. Então, quando esses primeiros cientistas aí entraram em contato, teve uma dificuldade natural. E aí, por não terem a clareza de como que era o contexto histórico e esses conceitos espirituais foram emergindo, era tudo muito novo. A gente está falando aí do final do século XIX, meados do século XVIII, sabe? Tudo muito recente, não tinha tecnologia e nem método muito científico para fazer arqueologia, para fazer história. Era desbravadores, ok? Então,
é natural que algumas traduções, alguns conceitos que foram sendo ali traduzidos não sejam tão acurados assim. O lance é que isso cai no gosto, digamos assim, popular. Isso é ventilado pelos primeiros teosofistas lá, né, no final do século XIX e início do século XX. E aí esses conceitos meio deturpados, não tão corretos, acabam aí permeando o imaginário dos espiritualistas, vamos colocar assim, ocidentais. Tá? E aí acontece uma outra coisinha culturalmente importante, que foi, em 1999, o surgimento daquele filme Matrix, ou Matrix, em que o personagem lá vivia numa simulação computacional, e aí ele sai daquela ilusão computacional, e aí ele tenta criar um movimento de conscientização de outras pessoas e tentar acabar com a tal Matrix, né? Então, essa história acabou sendo, digamos, cooptada, raptada aí pelos espiritualistas, né? E se tornou quase que uma referência sobre o que é Maia no imaginário dos espiritualistas. Mas Maia é isso? Não, tá? Maia não é isso. O conceito original Maia remete a uma força que eu gosto de colocar da seguinte maneira. O universo, né, ele é manifesto em essência, tá? Mas ele também é não manifesto. Ao mesmo tempo, o universo, ele existe, mas ao mesmo tempo não existe. O que é esse não existir? Não estou dizendo que, né, a parede que a gente está tocando é uma ilusão. Estou falando nesse sentido. O que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo que a gente tem a percepção concreta da realidade, existe uma infinitude de potencial de vir a ser, infinitude de espaço para manifestação. O universo, então, ele existe numa certa medida, mas ele também não existe fundamentalmente. Por quê? Porque existe esse potencial do vir a ser, existe esse potencial de realização, tudo bem? Então, do ponto de vista desses antigos yogis, essa força, essa potência do vir a ser, essa capacidade da própria consciência, né, se manifestar como elementos, né, que vão ajudar na relação que a gente vai construir com ela, com esses elementos, vai ajudar a gente a realizar que nós somos algo muito maior do que a gente está experimentando. Isso é o que os yogas antigos chamaram de Maya. Então, o termo Maya, deixa eu colocar aqui as pranchas, pessoal. Então vamos lá. O termo Maya, ele deriva do sânscrito com raízes em Ma, que significa medir, formar, construir, como vocês estão vendo aí na tela, tá? Ma também é o termo que em sânscrito a gente utiliza para mãe. Daí a mãe ser aquela que tem o potencial, tá, de fazer algo que não é visto se manifestar, ok? Então Maya não é a ilusão para esses antigos yoga, mas é a capacidade da gente constantemente realizar, fazer algo vir a ser. Então, para os antigos yogis, uma coisa que é interessante que eles colocam é a realidade ou o universo, ele existe e não existe, tá? Ele é e não é. Em que sentido? Por isso que Maia é uma ilusão? Não. Olha lá. A realidade a gente está vendo aqui, vocês estão me observando, vocês estão vendo o computador, o celular, ou qualquer outra coisa que estão aí ao seu lado. Tudo bem, isso é concreto e palpável para você. Mas existe também uma infinitude de potencial de realização ou de vir a ser que permeia esse mesmo momento em que a gente está experimentando. Então, nesse sentido, é que existe uma realidade e, ao mesmo tempo, não existe algo, né? Mas existe o potencial de vir a ser. Então, Maya é como se fosse esse tecido, é como se fosse o pano de fundo onde a realidade em si acaba se manifestando, tá? Então, Maya, para os antigos yogis, não é a ilusão, tá? E por que esse termo veio, né, como ilusão? Da onde vem isso? No início da nossa era moderna, vamos colocar aqui assim, né? Lá na Índia, o pessoal estava passando por um processo de colonização. Então, de 1700 até 1946, 47, por aí, a Índia viveu sobre as mãos pesadas da coroa britânica. Tá? Então houve, naquele momento, um processo de apagamento cultural, apagamento histórico por parte da coroa britânica. Era uma política mesmo, tá?
da coroa britânica, de alguma forma fazer com que os indianos passassem a não valorizar sua própria cultura, não entender que aquilo que estavam nos textos sagrados ou nos contos, tudo aquilo tinha um valor concreto para eles. Então todo esse processo de apagamento histórico foi feito, o apagamento cultural foi engendrado, não se conseguiu, mas foi engendrado pela coroa britânica, e isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso está bem documentado na literatura aí, tá? Então, esse pessoal lá da Índia, ou melhor, da Inglaterra, não só os ingleses, né, mas os primeiros cientistas que chegaram lá para fazer esse estudo das coisas da Índia, né, eles obviamente não tinham uma estruturação de dados, não tinham acesso ao método que hoje a gente chamaria de método científico, não era a mesma estrutura que a gente tem hoje. Desculpem. Então, aquela experiência que eles estavam tendo, né, em primeira mão com os textos, com a cultura que estava ali efervescendo na frente deles, careceu de um entendimento sobre o contexto em que aquelas coisas foram criadas, sobre a forma como aquilo estava sendo transmitido, né? Então, assim, mesmo hoje na Índia é muito difícil a gente ter uma construção de processos históricos, né, de historiografia lá na Índia. Por quê? Porque muito dos textos ou das coisas que a gente tem que falam sobre a Índia Antiga é feito em formas de mitos, é feito em formas de contos, epopeias. Não tem necessariamente, assim, com fartura, uma produção de algum historiador da Índia Antiga, tá? Como a gente tem, por exemplo, na Grécia, né? Não tem. Então, muitas coisas que a gente tem que falam ali de contexto histórico mesmo da Índia, muitas vezes vêm de outras civilizações, né? São citações indiretas. Então, é muito difícil produzir uma historiografia muito concreta e, né, hoje é difícil fazer isso. Então imagina em 1700, 1800, 1900. Então quando esses primeiros historiadores, né, cientistas, vamos colocar assim, né, começaram, o termo mais correto seria indologistas, né, os caras que estudam a tradição produzida ali no Vale do Rio Indo e no subcontinente indiano, né, a história, né, produzida lá no Vale do Rio Indo e no subcontinente. Então, naquela época era muito mais difícil, né? Então muita coisa foi suposto, muita coisa foi achado, aí daí dessas coisas que foram suposições e que foram achados, a gente teve, infelizmente, o surgimento da ideia de um povo ariano, de uma suposta invasão desse povo ariano, trazendo das estepes do leste europeu para a Índia a sabedoria e blá blá blá, que os Vedas, os sânscritos, tudo isso já caiu por terra, isso já hoje se sabe que não tem nada disso, né? A civilização de Mohenjo-Daro e Harappa, onde hoje é o Paquistão, que surgiu ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo, parece que nos últimos dados de pesquisas arqueológicas e historiografia que eles estão construindo, paleontologia também, parece que essas duas cidades, elas de alguma forma são as responsáveis. Houve uma continuação cultural dessas duas cidades permeando o subcontinente indiano. Tá? Então não foram cidades que assim, sumiram de repente. Não sabe o que aconteceu. Não, foi um processo de decaimento cultural, econômico, e aí a população foi mesclando, né, com outras regiões ali onde hoje é o Rio Ganges e tal, e a civilização floresceu naquela região. Então parece que até mesmo a escrita que eles encontraram em alguns objetos dessas cidades parece que ou que foi primeira forma escrita do próprio sânscrito. Existem pessoas que estão ali decifrando esse saber, tá? Então, isso hoje, mas em 1900, né, quando o pessoal da teosofia estava ali pegando esses textos, não tinha toda essa informação, não tinha contextualização, então as traduções de determinados termos foi realmente deturpada, não é a mais adequada e tal. Então, Maia não pode ser traduzida
não deve, não é que não pode, não deve ser traduzida como ilusão, mas sim como algo que nos dá a possibilidade de realizar, de fazer algo que ainda não é concreto se tornar concreto, tá? Então, para esses antigos yogis, Maya era como se fosse uma potência, uma força que permeia ou que irradia da natureza ou que é a própria natureza, que está sempre em constante impulso para promover um processo de ordenação, né, em tudo, na natureza como um todo. Então, assim, para a natureza, quando cai uma árvore, isso não é um empecilho, isso é visto como apenas uma experiência. Então, quando uma árvore cai, o apodrecimento da sua madeira vai virar alimento para o solo, nutrientes, vão surgir fungos, insetos, N coisas vão acontecer. Se tinha frutos na árvore, na hora que ela caiu, esses frutos foram arremessados para mais longe, né? Uma distância, pode surgir outras árvores ali, vocês entendem? Para nós, do ponto de vista mais local e pessoal, a gente pode olhar para o evento e falar, isso não foi tão legal. Mas para a consciência, que tem uma percepção mais profunda e abrangente, aquele evento foi um processo de ordenação daquele contexto, e é uma ordenação que se espalha ou se efetiva de maneira equivalente, né? O contexto como um todo entra em processo de ordenação. Então esses primeiros yogis começaram a observar que Maya era essa potência, era essa força que permeia o próprio universo. Em contraponto a essa força, a gente tem essa sensação de limitação que eu e você que a gente experimenta. Então eu e você, a gente está experimentando a ideia de sermos o João, a Maria, o Enki, o nome que você tiver aí, e muitas vezes a gente está experimentando essa sensação desse eu como sendo algo que está limitado à identificação muito forte que a gente tem com essa mente e personalidade e com o nosso corpo, tá? Então, ora a gente está muito identificado com o corpo, então a gente diz, estou com fome, estou com sede, estou com sono. Ora a gente está identificado com a personalidade, com a mente, né? E a gente fala, eu sou chato, eu sou legal, sou arrogante, eu sou humilde, eu sei, eu não sei, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então a gente vai oscilando nessas duas identificações, corpo e mente, personalidade, tá? E isso faz com que a gente tenha uma sensação de limitação, tá? De algo que está contido. Cada vez que eu e vocês, a gente tem uma experiência que reforça essa nossa sensação de identidade com o corpo e com a personalidade, invariavelmente, a natureza gera um pulso, gera uma potencialidade de experimentação para fazer com que a gente se desconecte ou dissolva um pouco dessa identidade com o corpo e com a personalidade. Para quê? Para que a gente se perceba como algo maior, como algo transcendente a essa experiência limitante. Então, esse algo transcendente é o dito Shiva, é o dito, sei lá, Brahman, ok? Então, para esses yogis antigos, Shiva, Brahman, não era uma expressão de uma deidade, não era uma expressão de algo superior, mas era a experimentação concreta do nosso real potencial, ou como eles gostam de chamar, da nossa real natureza, daquilo que de fato nós somos. É o ser real. Eu nem gosto de usar muito o termo real natureza, mas é o ser real. E em contraponto, aquilo que eu e você, a gente experimenta nessa experiência contida, individualizada, apartada da percepção do outro, né? A gente não percebe o outro na maior parte do tempo no nosso contexto prático do dia a dia, a gente está muito focado naquilo que popula a nossa bolha, né? Essas experiências que a gente vai aí reforçando a nossa bolha, eles chamam de falso eu. Então existe um eu real e o falso eu. O eu real é aquele que está se estabelecendo na experiência da consciência, né, desse estado mais lúcido, mais amplo, mais profundo, e o falso eu é aquele que é o oposto disso. Então, Maya é essa força, é essa potência que vai estar aí gerando um princípio de harmonia e equilíbrio para que eu e você possamos experimentar no dia a dia. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo bem simples, direto aqui sobre isso, que é o seguinte. Você acorda de manhã e você bate o seu dedinho do pé na cama. Você pode ficar triste, você vai ficar irritado, você vai ficar emocionalmente abalado com relação a isso, tá? Você vai ter uma sensação de abalo com relação a isso. E aí o que
se você tiver uma pessoa que mora contigo, muito provavelmente você vai transferir um pouco desse caldo emocional para a relação que você vai ali desenvolver com aquela pessoa. Então, talvez você, sei lá, seja um pouco escroto com quem vive contigo, tá? E aí pode ser uma pessoa, né, o seu companheiro, companheira, sua mãe, seu filho, e pode ser, sei lá, o seu cachorrinho, seu gato, o seu peixe, né, as suas plantas. De repente você externaliza aquele estado emocional contundente de forma a, entre aspas, atacar, violentar, bem entre aspas aqui, o outro, né? Você gera uma turbulência no outro, ok? Quando você sai, em algum momento do dia, você fala, fui escroto. Pisei no tomate. Nesse momento em que você toma consciência que você fez uma merda, todo o estado psíquico que você constrói não é um estado que, de certa forma, reforça a sua ilusão, né? A sua ideia de que você é esse corpo, essa mente, essa personalidade. Então, na hora que você tomou consciência de que pisou no tomate, você fala, putz, mas também eu mereço. É por isso que tal coisa acontece comigo, é por isso que isso é assim, porque a gente vai construindo, vocês sabem do que eu estou falando, todo mundo já passou por isso, a gente vai construindo um monte de estruturazinhas que, em vez de nos trazer uma sensação de independência ou de fortalecimento, vai nos drenando e a gente começa a criar relação com estruturas mentais, emocionais, que a gente vai utilizar para se sentir existente, para se sentir algo, seja uma porcaria, numa situação como essa que eu estou narrando, né, hipotética, ou de repente se você, sei lá, acha que você fez algo muito bacana, você fala, não, eu sou demais. Seja na experiência de se sentir uma porcaria ou na experiência de falar, não, eu sou foda, né? Esses dois momentos são momentos em que a gente está reforçando essa sensação desse eu que está identificado com essa personalidade e com esse corpo, tá? Com as estruturações mentais e emocionais. No momento em que eu e vocês a gente toma consciência de que isso está acontecendo, invariavelmente a natureza, ou seja, Maya, vai gerar um impulso que serve de contraponto a essa experiência emocional contundente. E o propósito é fazer com que a gente construa uma experiência de percepção mais real, mais concreta, menos fantasiosa da própria realidade. De uma forma simples, tá? Sem muita lucubração. Você tá mal lá porque você foi escroto com seu, sei lá, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Você foi escroto. Você tá emocionalmente abalado por isso. De repente, cai a caneta do seu colega de trabalho, da sua colega de trabalho, e você vai e pega a caneta e entrega. Esse simples ato de você entregar a caneta pode gerar uma experiência em que a outra pessoa vai te agradecer de uma determinada forma que você se sente de repente desconectado com aquele viés emocional, aquela estruturação emocional que estava te deixando um cocô. E aquilo vai se dissolvendo. Então, Maya são sempre esses impulsos que a vida vai nos dar, vai nos apresentar como um contraponto a alguma estruturação emocional, mental que a gente construiu, alguma coisa psíquica que a gente está experimentando, que está reforçando a ideia de limitação, reforçando a ideia de que a gente é essa sensação de um indivíduo preso na corporalidade e nas estruturações mentais e emocionais. Tudo bem? Então, Maya, ao contrário de ser a ilusão, é um impulso que faz com que a gente tenha a possibilidade de sair de processos ilusórios, de fazer com que a gente saia de um looping emocional e passe a observar as experiências como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Tudo bem? Deixa eu me hidratar aqui, senão minha voz vai embora. Mas por que a gente não vivencia isso de maneira contundente, né, no dia a dia? Por que a gente não percebe esses pulsos de ordenação? Às vezes a gente pega a caneta e entrega para a pessoa e nem percebe o sorriso, nem percebe sei lá, o estado que a gente provocou. A gente continua preso na nossa bolha. O que é que faz a gente ficar preso na nossa própria bolha, né? São aquilo que os yogis vão chamar de kankuchas, ou os véus. São esses véus que encobrem Maya, tá? Que produzem a ilusão. Então, originalmente, quando a gente vê lá no Shvetavatar Upanishad, que acho que é uma das primeiras citações do termo, Maya está ligado a um poder de criação, a um vir a ser. Então, por exemplo, Varuna, que é um
um deva, né, simbolicamente associado àquele que mantém a ordem do universo, ele faz isso usando a sua maia, faz isso usando a sua potência, a sua força de realização. Então não é uma ilusão, não é uma magia, como muitas vezes dá a entender em algumas traduções de textos aí. Então maia é essa capacidade de produzir e produzir sempre no sentido de ordenação, no sentido de fazer com que a gente enxergue as coisas como elas são, tá? Porque eu e você, a gente tem uma tendência de projetar valor aos objetos para além daquele valor ou daquela potência, daquela força que o objeto por si só tem. Um exemplo, você pega um celular, né? Esse celular, na sua potência ou na sua força original, seria um objeto de comunicação, um objeto de trabalho, qualquer coisa nesse sentido. O que eu e vocês a gente faz? A gente projeta sobre o celular, tem o potencial de projetar sobre o celular uma força que ele não possui, que é de preenchimento emocional. Por quê? Porque de repente esse celular pode me dar uma sensação de status do sentido superior. Ele falou, não, porque esse celular, olha só, agora eu sou observado, eu consigo me sentir pertencente a um determinado nicho, né, de relações. Ou se você projeta sobre o celular uma sensação de insuficiência, você pode também criar aí uma ideia de que você não, né, pertence a um determinado nicho e tal. Você fala, meu celular é uma porcariazinha. Ai, né? Tenho até vergonha de mostrar meu celular. Vocês entendem? Nessa brincadeira aqui, o que eu estou querendo dizer é: eu e vocês, a gente tem naturalmente essa experiência de projetar valor, né, para um objeto, seja uma coisa, uma pessoa, uma ideia ou um conjunto de ideias. A gente projeta uma força, uma potência para essas coisas que elas normalmente não têm. Você pode dizer, eu não sei o que seria de mim sem o yoga, né? Tamanha dependência que você coloca na sensação de ser, de existir, atrelado a ser yogi, por exemplo. Ou então ao seu trabalho, falando, eu não consigo me ver sem fazer o que eu estou fazendo, sem trabalhar com o que eu trabalho. Porque, de uma certa forma, a ideia de você se perceber sendo o trabalhador é a única forma que você constitui possível de se sentir existente. A gente põe tanta força, tanta potência no objeto que a gente, se tirar o objeto, a gente vai falar, eu não sei o que seria de mim. Eu não consigo me perceber assim. Tudo bem? Então, esse mecanismo, né, de reforço dessa sensação do eu é combatida pela natureza constantemente, a todo tempo. Nesse exato momento, a natureza, ou Maya, que é o tecido onde a realidade se manifesta, Maya está sempre atuando. Maya é constante. Vocês lembram assim? Maya é como se fosse uma característica da própria energia que a gente chama de Shakti, ou daquilo que irradia da consciência, do todo, do absoluto. E é sempre importante, desculpa se eu me repito, sempre importante a gente lembrar que para os yogis, para esses caras que construíram esse conceito, Shiva, Brahman, não é Deus. Não tem a ver com uma deidade, ou um poder cósmico. Tem a ver com a nossa experiência mais profunda de si mesmo. Brahman ou Brahman, Shiva, não é uma entidade separada, não é uma deidade, mas são eu e você, somos nós. Só que sem essa experiência limitadora de identificação com personalidade, com o corpo, com a própria estruturação mental. Então, é uma outra forma de experimentar a si mesmo, ok? Então, quando esses caras foram construir esses conceitos, não vem do nada, vem da experiência direta deles. Esses caras realizaram, eles experimentaram isso que eu estou aqui buscando compartilhar com vocês. Então não é um achismo, não é uma invenção, é fruto de uma realização ou de uma experiência concreta, tá joia? Então, dessa consciência pura, irradia uma potência, irradia uma força. E esse irradiar é ininterrupto, ele é estável, ele é constante. Então, Maya é como se fosse uma qualidade, uma característica dessa força que irradia da consciência, que no termo yoga a gente chamaria de Shakti. Maya é uma qualidade, é como se fosse um aspecto da Shakti. Então, portanto, Maya é ininterrupta, ela não deixa de agir sobre nós. De outra maneira, a todo instante, a natureza está expressando um potencial de ordenação para a gente. Não importa o que eu e você, que nós tenhamos feito, não importa. Se algo que a gente fez, aos olhos da sociedade ou do contexto,
é visto como positivo ou virtuoso, ou visto como negativo ou sem virtude, né? O desvirtuoso, Maya não vai ligar para essas coisas. O que Maya vai observar é essas duas experiências, do ponto de vista mais prático, reforçaram a sensação de identidade com essa coisinha limitada que eu tenho chamado de eu, tá? Com esse mundinho interno, com essas estruturações, seja na experiência da tal virtude ou do oposto, o que muito provavelmente vai ocorrer é o reforço dessa sensação de individualidade. Então, Maya, desculpa o termo, tá cagando e andando se você tem ou não tem virtude. Maya vai simplesmente observar, tá reforçando a sensação da individualidade, tá reforçando essa ideia de que você é uma bolha, né, separada do todo. Eu vou dar um impulso para que você tenha uma experiência que desconstrua ou que te dê a oportunidade de, no mínimo, afrouxar as amarras dessa sua individualidade, para que você comece a dissolver essas limitações e passe a observar o seu potencial para além da identidade do corpo e da mente e personalidade. Tudo bem? Então, Maya, essencialmente é isso, é essa força. Mas acontece que no dia a dia, como, né, eu falei, às vezes os pulsos de ordenação que Maya nos traz, a gente não percebe, né? O que faz? O que acontece? Por que a gente não percebe? Né? Como, sei lá, às vezes um pôr do sol pode fazer a gente sair daqueles pulsos de turbulência que uma experiência emocional contundente produz. Mas eu não percebo o pôr do sol dessa forma, simplesmente cagueando para o pôr do sol. Às vezes experiências, como eu disse, muito simples, sei lá, de eu pegar uma caneta que caiu e devolver para a pessoa que trabalha comigo, poderia dissolver uma tensão psíquica, mas eu não percebo isso. Então, o que é que está velando a minha percepção de Maya? O que é que está gerando em mim um constante aumento da identificação que eu tenho com a minha personalidade, com a minha sensação de estruturação psíquica e mental e emocional e com o meu corpo? Ou seja, o que é que está gradualmente e de forma constante aumentando a sensação de que eu sou isto e que eu não sou algo que transcende isso, né? A essa potência que está limitando, os yogis antigos chamaram de kankuchas ou envoltórios. Então, são esses envoltórios que geram em nós o quê? A constante experiência de que algo é ilusório, de que algo parece que não preenche, não é suficiente. A gente está sempre numa ansiedade, numa busca, né? E a busca é sempre o mais do mesmo. A gente repete movimentos, padrões emocionais com roupagens diferentes, circunstâncias, experiências, só muda a roupagem, mas a estrutura psíquica e emocional muitas vezes é a mesma. Tem relacionamentos, alguns relacionamentos, amorosos ou não, que a gente está tão habituado com o modelo emocional que aquela pessoa ou estrutura representa na relação, que se tirar a pessoa concreta, tá, e colocar outra com um modelo emocional semelhante, a gente não vai sentir falta daquela que foi, porque a gente está muito habituado a se relacionar com os modelos emocionais, com aquilo que aquela pessoa representa em termos de estrutura para sustentar a minha sensação de ser e de existir, ok? Então, existe um mecanismo que está funcionando, que está em movimento, que faz com que essas coisas ocorram. Se a gente for, de repente, ir lá para o caminho do yoga, isso aqui seria lá nos Yoga Sutras do Patanjali, o Patanjali falando Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? O estado de estabilidade, de lucidez, só vai acontecer quando a gente restringir a nossa experiência de padrões. Primeiro os baixos padrões, depois todos os padrões. Que padrões são esses? Né? Os padrões mentais e emocionais. Então, quando a gente restringe a formação disso, a gente tem uma percepção de estabilidade, né? De yoga. Yoga não é união, mas é essa percepção estável, tá? De que essa coisinha que está aqui, não é o Enki, mas é Shiva, Brahman, a consciência, o nome que você quiser dar, desde que você não associe isso a um divino, a um Deus, né? É você, cara pálida, ok? É você. Você é algo muito maior, muito mais potente do que você sente ser nesse momento. Então, o estado de yoga é quando a gente se estabelece nessa experiência, não por crença, mas por realização, beleza? Então, vamos falar um pouquinho dos véus que estão atuando aí sobre
Ai, peraí, coisa errada. Então vamos lá. Os 5 véus que encobrem Maia, né, que são a real causa da ilusão. Lá na Caxemira, que é a região norte da Índia, lá perto dos Himalaias, né, tem uma escola tântrica muito profunda, que ela é conhecida como Trika. Então nessa escola, os Kankutyas são 5 limitações que restringem a consciência infinita, sendo as responsáveis pela nossa sensação de individualidade. Quais são essas Kankutyas? Vamos lá. Eu fiz aqui um resuminho. Existem condicionamentos que são temporais e espaciais. Então são 2 dos véus. O primeiro é chamado de Kala, que é tempo, e o segundo é chamado de Kala, que é, de uma forma mais didática, o espaço, tá? Existem mecanismos emocionais atuando sobre nós. São chamados na tradição Raga, Niya. Existem processos conceituais que são chamados de Vidya. Tudo isso junto, esses 5 véus, constrói o Antarkarana, que é a ideia de um eu que é separado. Existe um sujeito e tudo o resto é objeto, inclusive a pessoa que está do seu lado. Você é o único sujeito da experiência e você, eu, né, nós, a gente observa tudo que nos envolve como objetos. Então essa experiência, tecnicamente, é chamada lá na tradição de Antarkarana. Tá? Antarkarana, causa de uma sensação de um interno. Traduzindo mais literalmente, aquilo que é a causa dessa sensação de um interno, de um eu, que é separado, tá? Vamos lá. A consciência, no seu aspecto, né, fundamental, ela é atemporal, tudo bem? Então a consciência ela é atemporal, mas o véu, né, a Kankutya chamada Kala, tempo, faz com que a gente tenha essa sensação de que as coisas levam tempo, há processos a cumprir. Então, o tempo leva a gente à ideia de processo. Nesse exato momento, se eu chegar e dizer assim a você, olha, não tem nada que te impeça de olhar para o lado e verter da forma mais profunda e verdadeira amor por quem quer que seja, sem motivo. Não tem nada que você, assim, que tá te impedindo de olhar pro lado e dizer eu te amo. Mas assim, com sentimento mesmo, real. E não porque, eu vou dizer eu te amo. Não tem nada te impedindo. Mas, na hora que você escuta eu falando isso, vai começar a surgir, não, mas veja bem, eu sou tão assim, eu sou tão assado. Para eu realmente amar, eu preciso eliminar, sei lá, meu egoísmo, a minha raiva. Eu começo a criar um monte de coisas, um monte de estruturações, um monte de processos para dizer que o amor é possível. O amor só vai ser possível se esses processos acontecerem. Quase que em conjunto com essa sensação de processos ou tempo, a gente tem a sensação de espaço, né? O espaço se desenvolvendo. O que é espaço? Não é o espaço, né, de maneira concreta, mas é a ideia de circunstancialidade. Então, a consciência aqui, ela é livre, ok? Ela pode agir sem nenhum impedimento. Mas o que acontece? Preciso de condições específicas para agir. A gente está tão estruturado que a gente vai dizer, não, peraí, quando eu me aposentar, aí sim tal coisa vai acontecer. Não, veja bem, eu só vou dizer para aquela garota ou para aquele rapaz que eu o amo ou que eu a amo se eu sentir que, né, eu vou ser correspondido. Se não, não. Se der brecha, se tiver uma abertura, aí, né, eu me abro. Se não, vou ficar na minha. Fazer o quê? Vocês entendem? Então eu e vocês, para várias circunstâncias, né, para várias experiências, na verdade, a gente vai construindo a ideia de circunstanciabilidade. É claro que, na realidade concreta do dia a dia, tem certas coisas que precisam mesmo de algumas circunstâncias. Não tem como você entrar no ônibus sem o ônibus estar no ponto. Não tem como você, sei lá, comer sem a comida estar na sua frente. Existem essas circunstâncias que são práticas, fazem parte da dinâmica estrutural do contexto em que a gente está vivenciando. No entanto, esses véus, né, essas Kankutyas, não necessariamente se aplicam num primeiro momento, para nós principalmente, à natureza. Se aplica às nossas estruturações. Depois, lembra do Patanjali que eu falei? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Primeiro são os baixos padrões que a gente vai cuidar, depois é todos os padrões. Então, no primeiro momento, os baixos padrões aqui somos nós. Então, os véus estão atuando sobre as nossas estruturações. Depois, quando isso ocorrer, né, que a gente conseguir tirar as Kankutyas das nossas experiências mais
baixas ou, né, grosseiras, talvez a gente consiga tirar as cancuchas da realidade concreta que nos cerca. E aí que é coisas que cara como Babaji, né, Yukteswar, Ramakrishna, Ramana Maharishi, né, Jesus, o próprio Siddhartha Gautama, esses caras faziam. Então, sei lá, o Babaji manifesta um corpo, manifestou um palácio para um discípulo. Jesus, né, ressuscitou uma pessoa. Ramakrishna também, né? Tinha uma pessoa que estava lá, estava morta, tomou uma picada de uma cobra e tal. E tem uma passagem que conta que ele, conversando com outro cara realizado também, digamos assim, um parça dele, ficaram, não, mas por que você não fez? O cara falou pro Ramakrishna, falou, não, mas é você que tem que fazer. Daí os dois lá batendo papo, assim, um vai, bate palma assim, fala pro defunto levantar, o menino acorda, volta à vida, entendeu? Para nós isso aqui é fantástico, para nós isso aqui é, sei lá, só um conto da carochinha, é algo apenas que está real, né, no nível da crença, se a gente acreditar, né? Mas para esses antigos yogis, para essas pessoas que realizaram a remoção dessas cancuchas no aspecto mais pessoal, é totalmente possível e plausível eles conseguirem tirar as cancuchas da própria realidade concreta que eles estão inseridos, tudo bem? Então, para além dessa ação livre, tem uma outra cancucha, um outro véu chamado Raga. Então, Raga é quando a gente cria um véu sobre a sensação de presença pura, tá? Então, a consciência, assim como a própria Maya, né, é o tempo inteiro, ela não cessa. O nosso eu real, digamos assim, ele é a única coisa que digamos assim, irradia. Ele é a única coisa que de fato é. E isso é incessante. Mas a cancucha, né, o véu de Raga, cria o quê? Identificação. Eu sou isso aqui. Eu preciso manter ou rejeitar isso aqui. Então, assim, eu sou yogi, eu sou jogador de futebol, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro. Identificação com o corpo, com a personalidade, né? Então a gente vai atribuindo identificações. E não estou dizendo que é uma fantasia você dizer que você é gordo, que você é magro. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente cria essas identificações. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho essa virtude, eu tenho esse defeito. A gente vai construindo essas identificações, tá bom? E aí, dentro dessas identificações, a gente vai tentar se aproximar de coisas que reforçam alguma coisa, reforçam essa sensação de existência e de identificação, e a gente vai rejeitar aquilo que ameaça a nossa sensação de existência ou de identificação, tá? Então, esse é um dos véus. O outro véu a gente chama de Niyati. Niyati o pessoal normalmente traduz como destino. Como eu disse, né, eu sinto que é uma tradução equivocada. Por quê? Porque o yoga ele não trabalha com a ideia de um destino, estamos destinados, tudo vai acontecer, porque tudo... Não, né? Então, a tradução mais correta de Niyati é no sentido de necessidade, trazendo aqui a ideia de carência, tá? Então, a consciência, aquilo que nós somos fundamentalmente, isso é pleno. A gente tem uma plenitude que talvez não seja nem só emocional, mas é no sentido de um sentimento, que é algo mais quintessencial, né? Então, amor é sentimento, paixão é emoção. O amor é. Quem realmente ama, ama. O amor não decai, ele não se altera. Uma vez que a gente de fato ama, esse amor não é por uma pessoa específica ou por um objeto. O amor, como sendo algo fundamental da própria expressão da consciência, ou seja, o sentimento é algo fundamental da expressão da consciência. E o amor sendo o sentimento, quem ama, ama quando está dirigindo, ama quando está no computador, ama quando está assistindo uma live. E esse amor não significa que você está ali pulando, saltitando, não, mas é uma expressão de um sentir, de um algo que lhe é natural, tudo bem? Então, quando a gente está experimentando o eu real, né, o nosso fundamento, aquilo que essencialmente nós somos, os sentimentos eles se expressam sem esforço. Alegria é emoção, felicidade é sentimento, plenitude, a sensação de paz. Essas coisas não precisam de circunstâncias externas para ser experimentado. Simplesmente se expressa. Mas quando os véus estão atuando, a gente tem essa sensação de carência. Me falta algo, sou incompleto. Estar ao lado de tal pessoa é que vai me fazer sentir bem. Ter este objeto vai me fazer sentir. Tudo que eu preciso é ter esta casa ou este carro. Aí, né, parece que
eu vou me sentir bem, completo. É o que falta. Aí você tem o objeto, você desfruta do objeto, a sensação de plenitude dura, sei lá, 1 mês, 2 meses, 10 anos, 50 anos, depois você fala, caramba, tô precisando de outra coisa. E agora, não tô me sentindo mais pleno, eu preciso de outra coisa. E assim vai. Então, esse é um outro véu, chamado Niyati. E por último, é o véu chamado Vidya, que é o conhecimento. Esse aqui assusta muita gente. Fala, como assim o conhecimento ele é um véu? Como ele reforça o nosso falso eu? Por quê? Porque a gente cria valores ou projeta significados que não necessariamente representam o objeto em si. E mais do que isso, a gente ressignifica de acordo com a atuação daqueles outros véus. A gente vai criando ressignificações. Então, o que hoje é visto como virtude na nossa estrutura social pode ter sido visto como algo absurdo há 60 anos atrás. Não digo nem lá há 2000 anos. Há 60 anos. A gente pode achar um absurdo, né? Se a gente vivesse há 60 anos, algumas coisas que a gente vivencia hoje. E pode ser que daqui a 60 anos para frente, a gente observe algumas coisas agora e fala, nossa, tosco, como é que a gente fazia isso? E de repente voltar a ter alguns tipos de valores ou de, sei lá, algo visto como correto, né? Um saber que se assemelha a uma estrutura que é 300 anos lá atrás. Então esse conhecimento é o conhecimento que a gente chamaria de conhecimento informativo, conhecimento que a gente cria aí categorização, que a gente cria uma expressão de valor e não necessariamente o conhecimento que é experimentado, que é o conhecimento prático nosso do nosso dia a dia, né? De você ir colocando, né, coisas em prática e de repente você fala, putz, saquei, isso aqui é isso aqui. Não é exatamente nominalmente o que está sendo descrito. Você tem uma experiência com aquilo. Surge um saber, tá? Esse saber não é racional, não é lógico. E aí entra nessa coisa do saber intuitivo, que é a experiência natural, né? Nós somos naturalmente sábios quando a gente desconstrói os outros véus, a sabedoria se manifesta naturalmente, tá? Sem esforço, tudo bem? Então aqui, ó, um resumão, né? Os 5 véus. A gente tem aqui Kala, tem percepção da necessidade de processos, criando a ilusão da linearidade e urgência. Kala, espaço, ou melhor, calar. Experiência da necessidade de circunstâncias específicas, limitando a espontaneidade da ação. Não posso dizer que eu amo quem está do meu lado, vou achar que eu sou louco. Raga, identificação, ligação, obscurecimento originado pela identificação com os com os objetos, né, conteúdos mentais, gerando apego, insegurança e depois dúvida e repulsa. Tá? Então, às vezes, a gente fica tão dependente de determinados objetos ou de determinadas, né, coisas, pessoas, circunstâncias para se sentir existente, que a gente se esvazia tanto que a gente se torna suscetível a guia, liderança. A gente espera, a gente fica que nem barata tonta, sem saber o que fazer, tá? Porque a gente coloca o núcleo da nossa sensação de ser e existir no que está fora, tá? Niyati, necessidade, carência, sensação de carência ou lacuna emocional, levando à reatividade, submissão e dependência. Vidya, conhecimento, estruturação, necessidade de significar e simbolizar os conteúdos das experiências, fixando-os e falseando sua natureza. Tá? Então, como eu disse, né, de repente eu começo a achar que determinadas circunstâncias faz sentido, mesmo que eu observo que aquilo não tem sentido algum. E eu começo a criar significações, estruturações para algo que não tem sentido passe a ter um valor. Vou dar um exemplo. Existiu, né? Existe ainda porque, né, só o corpo morreu. Então, esse espiritualista aí, quando encarnado, escreveu um tratado enorme sobre muitas coisas, projeção astral, bioenergia, um monte de... Mas num dos textos lá estava assim, olha, para você manter uma boa saúde energética, você precisa ter no mínimo 3 relações sexuais todos os dias. O que era isso? Isso é real, é concreto? Não, não é real e concreto. Isso foi uma forma da pessoa dogmatizar, deixar institucionalizado digamos assim, um defeito, uma incapacidade ou, sei lá, dele, uma forma, talvez não seja nem defeito, incapacidade no sentido de ser algo que é ruim, mas assim, é uma característica dele que aos olhos da nossa sociedade pode ser visto como um descontrole, em vez de ele, sei lá,
olhar para isso, né, dessa forma, ele cria um dogma para dizer, não, isso não é um problema, viu? Isso é uma virtude. O que eu tenho é uma virtude perante os olhos da sociedade, tudo bem? Então, isso aqui é um exemplo de como vidya, né, o conhecimento, faz a gente se atrapalhar, para não dizer outro. Então, os Kankutyas, né, esses 5 véus, atuam como estruturas psicoespirituais que sustentam a ilusão da separação. Eles podem ser compreendidos como condicionamentos temporais, né? Só um reforço aqui para vocês, né? Então, kala e kala, né? Tempo, espaço, circunstância e processo, mecanismos emocionais, raga e niyati, então eu vou criando identificações, dependências emocionais, aí eu vou ter a sensação de que me falta lacuna, né? E processos conceituais, eu vou ter que ajustar, né, esses conceitos de tal forma a eu crer que essa lógica de funcionamento é real, tá? Eu faço isso. Então, todos juntos constroem a sensação do eu separado, tá? Estou repetindo aqui para ficar bem claro. E aí, o que é esse eu separado? O que constitui esse eu separado, o Antarkarana? Temos manas, né, que é a mente sensorial e processadora. Buddhi, eu gosto de chamar de luz da consciência, mas normalmente o pessoal fala que é o intelecto, né, aquela capacidade discriminativa. Ahankar, o eu fazedor, ou a sensação de um eu, né? Chitta, o armazém das memórias e as impressões. Então vamos lá. Então, isso que eu tenho chamado de eu, essa identificação que eu tenho com o meu corpo e com a mente e personalidade, tem 4 funçõezinhas atuando. São 4 mecanismos ou 4 programinhas que estão funcionando. A mente racional e lógica, a mente sensorial e processadora, né? Racional e lógica. O intelecto discriminativo, aquele que pondera, aquele que é capaz de observar, né, o potencial de transcendência, tá? O ahankara, essa sensação de eu, que muitas vezes o pessoal traduz como ego, tá? Não é a melhor tradução, mas tudo bem, funciona. E aqui lembra, não é o mesmo ego da psicologia, tá? Chitta, o armazém das memórias e impressões. Então vamos lá. Como as flutuações interagem, o fluxo da experiência. Então imagina uma manga, os seus sentidos corporais, né, identificação com o corpo. O que vai fazer? O olho, né, capta a forma e a cor. A mente racional recebe o dado sensorial e pergunta: o que é isso? É amarelo? Redondo? Então a mente racional e lógica está sempre buscando uma instrução. Ela está sempre buscando uma instrução. Quem que tinha que dar essa instrução? Quem tinha que dar essa instrução era Buddhi. Mas quem é que dá a instrução para a mente racional e lógica? Chitta, memória. Imediatamente, ela fornece as memórias associadas e fala, né, para gente. Isto é uma manga. Da última vez que eu comi uma manga era doce, o cheiro é bom. Então, nessa função da mente vai trazer um monte de coisa. E aí, o ahankara, o ego, vai dizer: essa experiência é minha. Então o ahankara, que a gente vem chamando de ego, ele é amoral. Ele não está nem aí se é bom ou ruim. A função dele é se identificar, é se apropriar. Então é esse carinha que está te dizendo agora, nesse exato momento, você está escutando o Enki, você está gostando, você não está gostando, você está sentado, você está de pé, você está de fone, você está olhando o computador. É ele que está dizendo que você está fazendo o que você está fazendo. Você só tem a sensação da experiência porque tem essa função que está se apropriando da experiência. Então o sábio Ramakrishna, que viveu no final do século XIX lá na Índia, ele costumava dizer: olha, não tem como a gente vencer o ego, tá? Lembra do vídeo sobre Apashmara aí? Não tem como a gente vencer o ego, mas a gente não precisa ser escravo dele. Ele tem que servir a nós, né? Então, sim, essa história dos espiritualistas que a gente tem que cortar o nosso ego, que a gente tem que abandonar, na prática é impossível. Por quê? Porque essa estrutura, né, que a gente tem chamado de ego aqui, esse que os yogis chamam de ahankara, a sensação desse eu, né, de que eu sou, é ele que dá a sensação de identidade. Por isso que é o eu sou, tá? Então, ele também vai nos dar a possibilidade de identificação com o eu real. Na hora que essa identificação ocorre, na hora que a gente se apoderar de fato do eu real, aí as distinções somem. Mas até lá, é esse ahankara, esse senso de eu sou, que diz: eu sou e estou assim, assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fizeram isso comigo, fizeram isso com o outro, eu estou tendo essa experiência, eu estou tendo aquela experiência. Então ele se apodera, ele é uma função importantíssima, tudo bem? E aí Buddhi, com base em toda essa informação,
ele toma uma decisão, ele projeta um pulso de escolha, tá? Sim, isto é bom para mim, vou comer. Ou, né, avaliando todas as circunstâncias prévias, né, ele vai dizer, não, isso tem muito açúcar, não vou comer. Então, o Budi, a luz da consciência, sempre vai pegar um apanhado das informações e vai buscar discernir e discriminar, e aqui discriminar não no sentido pejorativo que a gente está acostumado a usar o termo, discriminar no sentido de, isso aqui é um colar, isso é uma camiseta, não tem julgamento. Eu discriminei, colar, camiseta, bom, tá? Simples assim. Então, essa função chamada de Buddhi, a luz da consciência, lembra que Buddhi essencialmente é a mesma palavra de Buda, né? Buda é o iluminado, Buddhi é aquilo que ilumina, é aquilo que traz a possibilidade de clareza, de aprofundamento. Tá? Então, esse discernir, esse discriminar é sempre com base naquilo que a gente tem de informação, digamos assim, construída aí pelos outros componentes do Antarkarana, nos sentidos Manas, Chitta e Aham. Beleza? Então, é isso que a gente tem utilizado, né, como sei lá, um modelo, né? Um modelo de... deixa eu ver, tá aqui, tá com áudio, tá. Agora tem que olhar aqui toda hora para ver se tá com áudio. Mas tá assim. Então é isso que a gente tem estruturado tem utilizado como modelo de estruturação disso que nós sentimos ser. Então o Krishna, lá no seu Bhagavad Gita, ele começa a falar para o seu Arjuna alguns meios, algumas formas, né? Como é que eu vou dizer? Ensinamentos, por que não? Para que o Arjuna consiga vencer essas estruturações todas que ele está experimentando, né? Então Krishna, representando ali a figura do sábio, representando não, ele é extremamente sábio, né? Realizado, ele consegue trazer referência para que, é isso aqui que você tem que fazer para começar a dissolver essa sensação de identidade com essas 4 funções, ou melhor, para você organizar essas 4 funções aí que constituem aquilo que a gente chama de maneira simplista de mente, né? Mais o corpo. A identificação, então, com a mente e com o corpo. Tudo bem? Deixa eu colocar de volta aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, né? E eu falo muito e sempre esqueço de pedir a vocês para deixar o seu like, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajuda esse produtorzinho aqui a construir uma audiência maior, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido que Maya não é a ilusão, Maya é o pulso, né, que vai estar sempre nos direcionando a uma possibilidade de realizar o quê? Realizar o nosso eu real, né? Aquilo que é o fundamento, a essência, consciência, que tem uma percepção mais abrangente, mais ampla do contexto e de nós mesmos. Então não é nada místico, não é nada esotérico, não tem a ver com uma deidade, um estado de transcendência que, sei lá, você vira purpurina e se integra ao cosmos. Não é isso, é uma coisa muito mais concreta, pé no chão, ok? Então você vai pode até construir uma sensação de identidade com o próprio universo, mas isso não vai ser imaginado, não vai ser uma coisa que vai te tirar da realidade concreta, da experiência do seu dia a dia. Eu sempre gosto de usar como referência o próprio Sri Ramakrishna, né, que tinha essa experiência de se sentir conectado com o todo, digamos assim, né? Ele tinha a realização de si mesmo como Brahman, como Shiva, como você quiser, consciência pura, consciência absoluta, como você quiser chamar, ele tinha isso realizado, mas ao mesmo tempo ele estava vivendo o contexto, né? Ele não ia visitar ninguém se ele não tinha dinheiro para pagar o charrete, né? A charrete lá. O que ele fazia? Eu até posso ir visitar você quer que eu vou conhecer a sua casa, mas então, ou me ajuda a pagar o cara da charrete, ou então quando eu tiver a grana eu vou. Porque não tinha como ele chegar e falar assim, não, pra quê? Dinheiro, tá? Tudo é o Brahman, para com isso. Tudo é ilusão. Imagina, né? Esse cara, ele até podia ter uma experiência concreta para ele, real, da percepção ilusória das coisas, né? Assim,
em termos de significados, em termos de projeções das relações, mas dentro da estrutura que a gente está estabelecido, que é uma estrutura, né, não, não é nada político, mas é uma estrutura que é capitalista, né, você precisa pagar os serviços de alguém. Então ele jogava o jogo, ele não foi se esconder, ele vivia a vida. E ele dizia para os discípulos dele, por exemplo, olha, não precisa fazer voto celibatário, não precisa abandonar o mundo, né? Mas os jovens que chegaram até ele, que tinham, sei lá, 16, 17 anos, né? E era uma coisa muito forte da cultura hindu, então, assim, meio que nem escutaram o que ele falava sobre não precisa abandonar o mundo, assim, né? Pode realizar Brahman, mesmo sendo um chefe de família. Ele falava isso, mas moleques, sabe como é? Não escutaram e aí formaram uma ordem religiosa chamada Ordem Ramakrishna, que, sim, né, lembra de Maya? Maya sempre age no sentido de construir ordem de forma equivalente. Então, a Ordem Ramakrishna cumpriu determinado papel, não sei se ainda cumpre, eu acredito que sim, de nos cantos mais isolados lá da Índia levar água, luz, asfalto, ou seja, onde o Estado não chegava, muitas vezes, não só a Ordem Ramakrishna, mas outras ordens espirituais lá tinham papel, tiveram um papel importante para levar dignidade para as pessoas que estavam ali. Isso muito em parte também por conta daquilo que o Ramakrishna transmitiu aos seus discípulos e também por conta da figura ativa, né, do Swami Vivekananda, que foi o principal discípulo de Ramakrishna, que dentro das suas experiências, né, para tentar entender o que ele ia fazer com todo o legado de ensinamento que ele recebeu do Ramakrishna e o que ele ia fazer. Então ele sai viajando pela Índia, vendo a Índia real, e aí ele chega à conclusão de que não tem como ele ficar cantando Om com uma criança morrendo de fome do lado dele. Então ele, além de os discípulos do Ramakrishna criarem a ordem monástica, que ficou ali passando os ensinamentos espirituais do Ramakrishna e Vedanta e tal, também criou uma ordem social, né? Ramakrishna Mission, a missão Ramakrishna, que atua, né? Aqui hoje a gente chamaria como uma ONG, né? Levando saúde, educação. É um trabalho muito grande. É claro que ela não é a única que faz isso lá na Índia, mas talvez tenha sido uma das primeiras, se não a primeira que fez isso de uma forma bem contundente. Beleza? Então, assim, Maya não é ilusão, é uma força de realização. A ilusão são as coberturas ou os véus que encobrem a nossa capacidade de enxergar a Maya, né? Tempo, espaço e identificação, carência, conhecimento no sentido de ressignificações, deturpações e por aí vai. Então a gente precisa atuar sobre isso para que a gente consiga perceber no nosso dia a dia o quão constante é esses pulsos de ordenação, tá? E só para finalizar, relembrando aqui, você pisou no tomate, né? Ou alguém pisou no tomate contigo, ou seja, você entrou num estado emocional muito intenso, pode ter certeza que o contexto vai gerar alguma situação ou você vai ter a capacidade, a possibilidade, capacidade nem tanto, mas a possibilidade de perceber no contexto alguma circunstância que pode servir como um mata-borrão daquele estado emocional torpe, turbulento, para que você volte a perceber as coisas como elas são e não como o estado emocional quer que a gente ache que essas coisas são. Tudo bem? Então, mais uma vez, eu agradeço
Muito a vocês pela oportunidade que eu tenho de compartilhar um pouquinho do que sinto ser o yoga, daquilo que eu experimento, né? Tem muita coisa, obviamente, que não é só o fruto da minha experiência direta que eu compartilho aqui com vocês, tem também o intelecto atuando, mas eu agradeço de toda forma a oportunidade que vocês me dão, né? E espero que a gente se encontre num próximo momento. Até mais!